tudo aí? Tudo maravilha, que bênção. Então, eu vou pregar. Antes, tem alguém nos visitando pela primeira vez num culto de domingo de manhã? Tem alguém? Só dá um sinal com a mão aí que eu tenho um presente para você se tiver alguém. Ou é todo mundo da casa? Aqui, ó, Deus abençoe, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Você pode aplaudir o Senhor pela vida. Eu vou dar um presente para você. Tá? Você vai receber aí de um voluntário nosso. No finalzinho do culto tem um outro presente para você lá no hall de entrada, né? E quem está mais perto aí, dá um bem-vindo para ela, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Você está preparado para uma semana vitoriosa? Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 21. Mateus 24 e 21. Louvor hoje está uma bênção, né, irmãos? Foi bom demais, não foi? Foi bênção demais. Obrigado aqui a equipe, os músicos, né? A equipe que canta aqui, né? A Kiara, que me ajuda aqui, ó, né? Maravilhosamente bem, tocando. Você está comigo aí ou não? E o texto já está aqui também na tela para te ajudar. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Diga comigo, grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. O tema da minha palavra hoje é depois do arrebatamento da igreja. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. O assunto que eu vou falar aqui, ele não é popular. Não é popular. Muitos pregadores, inclusive esse que vos fala, tenta sair dele de vez em quando. Quando Deus colocou isso no meu coração para falar, eu falei, não, Deus, eu vou preparar uma outra palavra. Mas sabe, você tá buscando uma palavra e essa toda hora fazendo assim no seu ouvido. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, esse assunto não é um assunto popular. Segunda coisa que eu quero dizer para você, isso que eu vou falar aqui para você, você não vai ver na CNN. Você não vai ver no Fox News. Você não vai ver na Globo. Você não vai ver no SBT. Você não vai ver na CBS News. Esse assunto é um assunto que está escondido na palavra de Deus, que o único lugar que você vai receber uma instrução é de um altar de uma igreja. O que infelizmente muitas vezes não tem acontecido, o que não é o nosso caso. E às vezes nós falamos muito sobre o arrebatamento da igreja. E nos esquecemos que vem depois. Óbvio, porque no arrebatamento da igreja todo mundo vai subir. 4 estão convictos. Eu disse, depois no arrebatamento todo mundo sobe. Só que ninguém pensa, e depois do arrebatamento, como é que vai ficar essa terra aqui? É sobre isso que eu quero falar com você. A instrução, irmão, o conhecimento é um negócio poderoso e libertador. E o propósito da minha mensagem aqui, que eu vou citar muitos textos, mais de 30 textos da palavra eu vou citar aqui hoje, vou mostrar aqui na tela para você, para consubstanciar aquilo que eu estou falando, para ninguém dizer assim, pastor inventou aquilo. Então eu vou consubstanciar a minha palavra com a palavra de Deus, para não ficar só naquilo que eu estou falando. Então a primeira parte, você vai ficar meio, né? Mas a história sempre termina bem com Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Nesse tempo, que tempo? Depois do arrebatamento. O próximo grande evento que vai acontecer na terra, que interessa para a igreja, é o arrebatamento da igreja. Mas depois do arrebatamento da igreja, vai iniciar aqui na terra, aquilo que Jesus chamou de grande tribulação. Se Jesus chamou de grande, é porque vai ser grande. Jesus disse que vai ser tão terrível, nunca teve no mundo até agora e nem depois vai ter. O tempo de tristeza, de destruição, de pestes, de guerra, de fome, não vai ter. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6, do verso 15 até o verso 17, todos os textos que eu for falando aqui, o pessoal da mídia vai jogando aqui para mim, que eu já passei tudo para vocês. O verso 15 a 17 diz, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. E da ira do Cordeiro, porque é vindo, o quê? O grande dia da sua ira, e quem poderá substituir? Vai ser tempo tão terrível, depois que a igreja sair daqui, vai ser um tempo tão terrível aqui na terra, que as pessoas vão se esconder e vão pedir para morrer de tão terrível as coisas que vão acontecer aqui. Isso não foi falado só no Novo Testamento, foi falado no Velho, tem muitos textos, mas eu dou pelo menos um texto para você. Eu peço
aos irmãos aqui, o Jake, os irmãos que falam inglês aqui, que eu deveria ter colocado. Tá faltando os meus textos aí. Tem que ter entrado esse texto aí agora. Me ajuda aí, por favor. É o texto seguinte aí, é na sequência, os textos estão na sequência. 6, 15 e 17. Isso. Aí daqui a pouco eu cito o próximo. Peço desculpa aqui para eles que eu devia ter colocado os textos em inglês também, mas na próxima vai entrar, para facilitar. Isso não é uma coisa só do Novo Testamento. O Velho Testamento tem vários textos que falam sobre a grande tribulação. O evento que vai acontecer aqui na terra logo depois que a igreja sair daqui. Jeremias capítulo 30, verso 7, é a próxima tela. Jeremias disse assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é o tempo de angústia para Jacó. Jacó, falando de Israel, porque Jacó teve o seu nome mudado quando ele lutou com Deus, e ele recebeu o nome de Israel, que é o Israel de hoje. Vai ser um tempo de angústia para Israel. Ele, porém, será salvo dela. Olha o que ele está dizendo. Um tão grande dia, dia de angústia. Isso aqui foi profetizado mais de 500 anos antes de Cristo, por Jeremias. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, está na Bíblia. A história está dizendo para nós que tem mais de 2000 anos que foi falado. Não só foi falado por Jesus, mas pelos profetas também que antecederam. Pastor, o que vai acontecer? A próxima coisa, que não vai ser o tema da minha mensagem, mas eu preciso passar por aqui para você. Primeiro, o próximo grande evento que vai acontecer chama-se arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? A igreja vai ser tirada da terra. A Bíblia diz, Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e o verso de número 17. Os textos vão aparecer aqui para você acompanhar, para você não ter que ficar toda hora na Bíblia. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Vai ter o tocar de uma trombeta, dada a ordem de Deus. O anjo toca a trombeta e vai acontecer esse evento. O arrebatamento da igreja. A igreja vai ser retirada da terra. Como? Num abrir e fechar de olhos. Vai sumir todo mundo da terra. Aqueles que servem e que creem em Jesus. A Bíblia diz, e Paulo está dando a ordem de como isso vai acontecer. Quem morreu em Cristo ressuscita primeiro. Irmãos, isso aqui num momento. O anjo tocou a trombeta num momento. Quem morreu em Cristo ressuscita. E vai para encontrar com Jesus nos ares. Na mesma velocidade, depois que os mortos ressuscitam, os crentes que estiverem vivos terão seus corpos transformados para encontrar com Jesus nos ares. E a Bíblia diz, para estar para sempre com o Senhor. Vai sumir um povo da terra. Jesus vem para buscar a sua igreja. Pastor, eu ouvi dizer que isso não é verdade. É o que eu estou lendo para você, que está na palavra de Deus. Isso aqui não falha. O jornal que vai sair amanhã não é tão atualizado quanto essa palavra que eu estou pregando aqui para você. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair, o Boston Globe de amanhã. Aqui que está a verdade. E eu vou mostrar os textos para você acreditar. Pastor, rapidamente, o que acontece depois que a igreja sai da terra? Vai acontecer eventos no céu e vai ter eventos que vão acontecer aqui na terra. E eu mostro para você na Bíblia. Primeiro, lá no céu vai acontecer uma coisa chamada o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo não é para condenação. 2 Coríntios capítulo 5, o verso de número 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver sido feito, por meio do corpo, bem ou mal. Cada um, depois do arrebatamento, a igreja lá em cima, vai aparecer diante do tribunal de Cristo, não para condenação, não é um tribunal de condenação, mas é um tribunal de recompensa. O que você fez para Jesus aqui na terra, Ele vai te recompensar lá. As irmãs que preparam o café da manhã, vocês vão ser recompensadas por isso. Os obreiros vão ser recompensados pelo serviço. Você que ora por alguém vai ser recompensado. Você que faz alguma coisa na obra de Deus, você vai ser recompensado. Você que ofertou, você vai ser recompensado. É a entrega dos galardões. Galardão é recompensa. E uma segunda coisa vai acontecer lá também. Daqui a pouco eu vou voltar aqui para a terra. Nós estamos lá. Amém ou não amém? Você vai estar lá, pergunta para quem está do seu lado. Fala, isso que o pastor está falando, eu estou me vendo lá já. Uma outra coisa que vai acontecer, e isso num período de 7 anos, tá?
segundo a Bíblia, além da entrega dos galardões, vai acontecer as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Jesus com a igreja. Apocalipse 19:7, regozijemo-nos e alegremos-nos, e demos-lhe glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então, nós vamos estar, além de receber a recompensa no céu, nós vamos estar participando de uma festa. Vai ter bodas do Cordeiro, o casamento da igreja de Jesus, que é a noiva do Cordeiro com o noivo que é Jesus. Você vai estar lá nessa festa também, em nome de Jesus. Pastor, e aqui na terra? Que é o tema da minha palavra. Aqui na terra vai acontecer aquilo que a Bíblia chama e que Jesus chamou de grande tribulação. Eu li para vocês o texto de Mateus como base, no capítulo 24, verso de número 21. Jesus falou: vai ser uma grande tribulação, desde o princípio do mundo. Você acha que já aconteceu coisa ruim nessa terra? Você acha que já teve guerra nessa terra? Você acha que já teve impérios maldosos nessa terra? Você acha, né, a história nossa manchada recentemente pelo Holocausto? A Bíblia está dizendo que nunca houve e nunca vai haver depois o que vai acontecer. Então vai ser pior do que tudo que a humanidade tem conhecimento em termos de história. Quando a gente chega no capítulo 6 do Apocalipse, a partir do capítulo 6, Deus vai revelar para João o que é que vai acontecer aqui na terra. E tem um texto lá que eu chamo a sua atenção, que é Apocalipse capítulo 6 e o versículo de número 4, que é quando os selos, 7 selos são abertos. E quando o segundo selo é aberto, é liberado um cavalo vermelho. E o verso de número 4 diz: e foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Um dos juízos que vai acontecer aqui na terra, depois do arrebatamento da igreja, é esse aqui: guerras em escala mundial. Os irmãos percebam, nós aqui nos Estados Unidos, essa nação que nós estamos, agora está passando por uma guerra contra o Irã. Óbvio, o poder bélico dos Estados Unidos é muito forte para se proteger, para se defender. Mas mesmo assim, nós estamos sentindo os efeitos dessa guerra. É só quem tem carro aqui, levante a mão para eu poder ver. Quem tem seu carro? Então pronto. Quando você vai abastecer o carro, na bomba de gasolina está o efeito da guerra. A inflação sobe. Agora está acontecendo a guerra entre Rússia e Ucrânia. Citei duas. Na África, várias guerras estão acontecendo que não são divulgadas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu citei duas maiores que estão acontecendo agora: Estados Unidos e Irã, Rússia e Ucrânia. Só que não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que vai ter guerras e foi lhe dado. Um dos selos, quando é aberto, esse cavalo vermelho que é liberado, ele vem para tirar a paz, não é de dois países, está dizendo tirar a paz da terra. Ou seja, não vai ter paz na terra, conflitos em ordem global, violência sem precedentes, dado o poder para que tirasse a paz e que se matassem uns aos outros. Vai ter muita morte. Se guerras, algumas poucas guerras, já tiram o mundo do seu eixo normal, imagina na grande tribulação. Pense comigo no poder de destruição das nações. Quando João escreveu esse texto aqui, amados, quando João escreveu, naquela época, isso aqui era impossível de acontecer. Porque não tinha nenhum país, nenhuma nação com poder de destruição em massa. Isso é uma verdade hoje? Não. Isso não é uma verdade hoje. Sabe por quê? Porque hoje as nações estão preparadíssimas. Eu vou citar um exemplo para você. Em 1945, 2 bombas foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. As bombas foram lançadas lá, elas tinham 0,015 quilotons. Ou seja, isso numa escala de megaton, que são 1000 quilos. 1 megaton, 1000 quilos. As bombas tinham 0,015 de poder. Matou 200 mil pessoas de forma direta e indireta. A Rússia hoje, ela tem uma bomba atômica que é 3.000 vezes superior à bomba que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki. 3.000 vezes. A humanidade hoje possui milhares. Você sabe qual que é a guerra dos Estados Unidos com o Irã? Querendo impedir que o Irã desenvolva o urânio, que é o elemento principal para se fazer bomba atômica.
porque sabe do perigo que é. E muitas nações hoje estão preparadíssimas com seu poder bélico, em termos de estrutura, para poder invadir um país e arrasar, acabar com aquele país. Tem uma profecia interessante que eu vou mostrar esse texto aqui para vocês, que eu queria que você prestasse atenção. Zacarias, capítulo de número 14 e o versículo de número 12. Diga para quem está do seu lado, paciência que essa história vai terminar bem. Agora é só... Calma aí. Aliás, nenhum de nós vamos estar aqui para viver isso. Pelo menos esse pregador que vos fala pretende não estar aqui. E nem você vai estar aqui em nome de Jesus, porque a igreja vai ser tirada antes. 14, 12, Zacarias, olha esse texto. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e se lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua se apodrecerá na sua boca. A maioria dos estudiosos feito que isso aqui é um efeito direto de uma bomba atômica. A pessoa em pé ela apodrece, os olhos secam na órbita e a língua apodrece na boca. Um outro texto interessante de algo que vai acontecer durante esse tempo chamado grande tribulação, que eu quero que você guarde essas duas palavras, grande tribulação, que é o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, está em Apocalipse capítulo de número 9, do verso 1 ao 3 e o verso de número 5. A visão que João teve, e o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela do céu que caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Preste atenção nisso. Abriu o poço. Qual é a estrela que cai do céu? Satanás. Por quê? Porque a sua área de operação é o céu atmosférico. Entenda, nós não temos só o céu dos céus. O céu dos céus é a habitação de Deus. Nós temos o céu estelar, que é onde estão as constelações e as estrelas. E nós temos céu atmosférico, que é esse que a gente consegue ver. Satanás, ele opera aqui. Ele não opera no céu dos céus, ele opera no céu atmosférico. A Bíblia diz que ele cai. E a Bíblia diz, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram o quê? Gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder de quem tem os escorpiões da terra. Verso de número 5, que é o próximo texto. E foi-lhes permitido, não que matassem, e foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Preste atenção nisso aqui. Primeira coisa, Satanás cai. Segundo, ele recebe autorização para abrir o abismo onde estão demônios que não estão soltos. São gafanhotos. Esses gafanhotos aqui é uma linguagem que João está usando. Esses gafanhotos são demônios que vão ser soltos sobre a terra durante a grande tribulação. Outra coisa interessante que está dizendo é que vai dar poder para atormentar, não vai matar. E atormentar como? Vai atormentar como se fosse uma picada de escorpião em um homem. Eu nunca tomei uma picada de escorpião, mas diz que é terrivelmente doloroso. Diz que dói, diz que fica queimando o lugar, e diz que você tem que esperar aquele efeito de veneno poder passar e tem que se medicar e tudo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não vai matar os homens, mas vai atormentar, e as pessoas vão ficar atormentadas por 5 meses, como se tivessem sido picados por gafanhoto, por escorpiões. Isso durante a grande tribulação. Tragédia em cima de tragédia, no mesmo capítulo 9, verso 18. A Bíblia diz, por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Sabe o que isso significa? Se a gente aplicar isso aqui na população atual, tirando a igreja que vai subir, que eu espero que passe de 1 bilhão, vai subir muita gente dessa terra, irmãos. Bilhões, quem sabe, vão sumir da terra. O que sobrar, a Bíblia diz, vai ter um derramar de pragas. E a Bíblia diz, a terça parte vai morrer. Nós estamos falando de bilhões de pessoas. Apocalipse capítulo 6, verso 12, tem um outro dado. E houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de silício. E a lua tornou-se como sangue. Sabe o que chama atenção? Nesse tempo, abalos sísmicos globais. Terremotos. Dizem, eu nunca estive num lugar onde aconteceu um terremoto, mas diz que a sensação de impotência, ela é terrível. Porque você
Você não tem para onde correr. A terra começa a chacoalhar e cambalear como se estivesse bêbada. A Bíblia diz que vai ter um abalo, um grande terremoto. O sol vai escurecer no céu. Não creio que ninguém quer estar aqui para ver isso. E a minha mensagem aqui hoje, que eu disse que não era uma mensagem popular, é para preparar esse povo que está aqui hoje na Devec Boston, para não estar aqui para ver essas coisas acontecerem. Sobre isso, sobre tudo isso que eu estou falando, a manifestação do anticristo aqui na terra. Quem é o anticristo? Um líder poderoso, um líder político religioso que vai se levantar na terra. O nome dele, a Bíblia chama de anticristo. Ele faz tudo o contrário que Cristo faria. Paulo fala sobre ele em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso de número 3. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. De quem Paulo está falando? Do anticristo, que vai se manifestar. Quando é que ele se manifesta? Assim que a igreja sair daqui. Porque o que segura a manifestação do anticristo é o Espírito Santo que está na igreja. Mas no dia que aconteceu o arrebatamento, que a igreja subir, o Espírito Santo sobe com ela. E aí manifesta-se o anticristo da terra, que vai ser esse líder poderoso. A presença de Deus já não vai estar mais aqui assim. Quem é o anticristo? Primeiro, ele é um líder mundial. Apocalipse capítulo 13 e o verso de número 7. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Dá uma impressão que está falando de Jesus, né? Que Jesus também recebeu poder e autoridade sobre povos, tribos, línguas e nações. Só que você tem que lembrar que isso aqui está falando do anticristo, que durante a grande tribulação vai receber poder para governar. Então, ele vai ser um líder. Segundo, ele vai ser um falso pacificador. Daniel falou sobre isso. Ele vai chegar com um jeitinho e vai trazer uma falsa paz. Não, vem aqui, vamos acertar aqui. Ele vai trazer uma falsa paz. Daniel 9, 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Não dá tempo de entrar aqui, os seminaristas já passaram por esse texto, né? Essa semana que ele está dizendo não são semanas de dias, são semanas de anos. Então, ele vai firmar um pacto de 7 anos com muitas nações. Só que a Bíblia diz que no meio do pacto, ele quebra o pacto e exige ser adorado. Ele vai quebrar o pacto trazendo uma falsa paz. Ele vai ser visto no início como solução para problemas globais, vai chegar dando solução. E muita gente vai cair na lábia dele. 2 Tessalonicenses 2 e 9. Paulo fala sobre ele, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Está falando do anticristo. Ele vem com a eficácia de Satanás, com poder, com sinais. Vai fazer sinais, milagres. Para quê? Para enganar as pessoas. E prodígios de mentira. A pessoa não tem Deus, não tem o Espírito Santo para dirigir, para mostrar o que é verdade, o que é mentira. Quando vê o anticristo fazendo sinais, prodígios, operando poderosamente, vai cair tranquilo. Ele vai ser também um perseguidor dos santos. Daniel 7, 25 falou isso. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Além do anticristo, vai ter aqui na terra também o falso profeta. Você sabe que nós temos a nossa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O diabo também tem a dele. Porque tudo que Deus faz, ele quer copiar. Dragão, dragão que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. É a trindade maligna. E a Bíblia diz que durante esse tempo, aqui na terra, as pessoas vão ter que submeter a uma coisa chamada marca da besta. Apocalipse capítulo 13 e o verso de número 16. O que essa marca faz? O que o anticristo vai impor? E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apocalipse capítulo 13, verso 17. Uma marca para identificar. E a Bíblia continua dizendo, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal.
Irmãos, quando João escreveu isso aqui, há 2000 anos atrás, isso era impossível. E hoje? É possível fazer um sistema para identificar toda a população da Terra? Sim ou não? Lógico que é. A tecnologia hoje está demais, irmãos. Conversa dentro do seu carro sobre alguma coisa que você precisa comprar. Vamos ver se a gente compra travesseiro. Precisamos trocar os travesseiros da nossa casa. Que travesseiro? Qual a loja que nós vamos? A loja está lá. Quando você chega em casa, abre o seu Instagram, vai aparecer um monte de propaganda de travesseiro. Fala para alguém, tem alguém te ouvindo. Fala aí para alguém. Além de Deus. Então hoje, é possível, Moisés, é possível submeter toda a população da terra a um sistema, a uma marca. E ninguém vai poder fazer nada se não tiver a marca. Ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder vender. Um exemplo simples aqui, corriqueiro para vocês. Já tem lugares que você vai, que eles não aceitam dinheiro em espécie mais. Não aceitamos cash. Ou você tem que pagar com cartão, ou você tem que fazer uma transferência. Não aceita mais não. Os seus dados estão espalhados em tudo quanto é lugar, irmão. Então você acha que isso vai ser difícil para ser estabelecido? Vai chegar, daqui a pouco, vai chegar o tempo em que a gente vai comprar, não vai precisar mais do cartão, não vai precisar de Apple Pay, não vai precisar de mais nada não. Sua digital. Você vai colocar assim, ó, o dedão digital, pronto, o dinheiro já saiu da sua conta já. Você está achando que vai ser difícil? Nós estamos no linear, nós estamos na margem desses acontecimentos que eu estou falando. Só está faltando uma coisa acontecer para que isso aqui aconteça. O arrebatamento da igreja que vai acontecer daqui a pouquinho, eu creio. Se tem mais alguém que crê, me ajuda aí glorificando esse Deus maravilhoso. O anticristo vai ter controle econômico mundial, controle social sem precedentes. Vai ter exclusão daqueles que recusarem essa marca. Escute o que eu vou dizer, que talvez seja a parte mais importante da minha palavra. Aguce agora os seus ouvidos. Pastor, eu sei que você não vai falar isso de você. Eu vou melhorar. Pastor, e se o meu primo ficar, o que é que eu falo para ele? Primeira coisa, salva esse vídeo dessa mensagem, manda para ele assistir. A pergunta: se eu ficar, vai ter salvação durante a grande tribulação? Essa é a pergunta. Pastor, sabe por quê, irmãos? Quando aconteceu o arrebatamento, crentes desviados, crentes criados em escola dominical, crentes que ouviram palavras semelhantes a essa que eu estou falando, na hora, sabe o que eles vão dizer? Aconteceu o que eu já sabia que iria acontecer. Pelo menos se você frequentou uma igreja que se prega a Bíblia, você tem que ter essa ciência. Então uma pessoa que ficou, que sabe disso, vai dizer: aconteceu o arrebatamento da igreja. E a pergunta é: vai ter salvação durante a grande tribulação? Vai. Ai, pastor, graças a Deus, então que eu não estou muito firme, então já me prepara aí então. Não. Você não quer estar aqui. O primeiro texto que eu vou te dar sobre isso está em Apocalipse 7,14. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então João tem uma visão de que durante a grande tribulação está chegando gente salva no céu. Só que não vai ser de graça, porque vai ter uma perseguição severa. Apocalipse capítulo 13, o verso de número 15. E foi-lhe concedido que fizesse, que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, a pessoa que discordar do anticristo, que não adorar o anticristo, que não aceitar a marca da besta, vai ter que pagar com a própria vida. Recusar a adoração ao anticristo vai custar a vida. Agora eu pergunto: o Espírito Santo não vai estar aqui, a igreja não vai estar aqui, não vai ter culto aqui nessa igreja depois do arrebatamento. Eu já quero avisar para os irmãos: o culto está cancelado. Se Jesus voltar essa semana, domingo que vem, não vai ter culto aqui.
Você não está comigo aqui não, você está com medo. Eu estou achando que você está com medo do que eu estou falando. Eu não estou falando isso aqui para causar medo, não. Recusar a adoração anticristo não é assim, não, então se eu ficar está resolvido, eu pago. A pessoa hoje, com o Espírito Santo, com a igreja, com o pastor, com os irmãos, com gente ligando para você vir para a igreja, com evento de comunhão, a pessoa não vem, você vai querer me convencer que vai ser fácil depois, sem igreja, sem pastor, sem irmãos, você pagar sem o Espírito Santo, você pagar com a sua própria vida. Presta atenção nesse texto, Apocalipse capítulo 20, verso de número 4. Está aqui na tela. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal. Então está falando aqui, não recebeu o sinal, não adorou o anticristo, não se submeteu ao sistema, só que está falando como é que chega. Foram degolados. Não espera isso, não. Não espera isso acontecer, não. Hoje ninguém precisa. Hoje todo mundo aqui vai sair com a cabeça no pescoço. Hoje todo mundo vai sair daqui abençoado. Amém ou não amém? Então é mais fácil fazer o quê? A minha vida é de Jesus hoje, então eu entrego a minha vida para Ele. Vou me batizar, vou servir a Jesus. Porque quando acontecer o arrebatamento, eu não vou estar aqui para viver isso. Então vai ter. E aí vem a pergunta, pastor, qual é a garantia então de que nós, a igreja, não vai estar aqui na grande tribulação? Eu dou as provas para você. Paulo falou, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso número 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Como é chamada a grande tribulação? O dia da ira do Senhor. Deus não nos predestinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então a igreja não vai estar aqui. Eu não sei se tem alguém aqui que aguarda a vinda maravilhosa, gloriosa de Jesus. Senhor, nos ajude a amar a tua vinda. Segundo, porque é promessa de Jesus. Apocalipse capítulo de número 3 e versículo de número 10. Eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Jesus está dizendo, eu não vou deixar com que vocês fiquem no dia da ira, no dia da tentação, na grande tribulação. Um outro dado interessante para você que gosta de estudar a Bíblia. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse. Você encontra a igreja sendo mencionada mais de uma vez. Quando chega no capítulo 6, que começa a tribulação, do 6 até o 19, a igreja some. Não tem menção da igreja durante a grande tribulação. Então nós não vamos estar aqui. Tem uma linha teológica que diz, não, a igreja vai passar pela tribulação. A sua, fique em paz, fica aí. Eu não vou passar pela grande tribulação. Mais alguém aqui, em nome de Jesus, não vamos! Outra prova, Lucas capítulo 17. E verso de número 29. Palavras de Jesus. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, fogo e enxofre, consumindo a todos. Quando é que veio o juízo sobre Sodoma? Depois que Ló saiu com a sua família. Jesus está usando aqui, fazendo essa comparação acerca do arrebatamento. O juízo virá depois que a igreja sair da terra. Primeiro Deus removeu o justo, depois veio o juízo de Deus. Então Deus remove a igreja para que o juízo venha. E outro exemplo que eu poderia te dar, como foi nos dias de Noé, Jesus falou isso. Ou seja, primeiro nos dias de Noé, Deus fechou a arca, colocou a família de Noé dentro da arca, preservou os animais. Aí a Bíblia diz, quando Deus fecha a porta pelo lado de fora, a Bíblia diz, e então começou a chover. O dilúvio só veio depois que a família de Noé estava em segurança, que os animais estavam em segurança. O que a Bíblia está ensinando? Qual o padrão bíblico? O padrão bíblico é esse, a remoção dos justos antes do derramamento de juízo. Eu tenho uma boa notícia para você. Essa mensagem que eu estou pregando e estou te ensinando, na verdade não estou pregando, estou dando um ensinamento aqui nessa manhã. Não é para deixar você com medo, não é deixar você preocupado. Mas você precisa saber o que vai acontecer aqui para aumentar a nossa vontade de no dia em que a trombeta soar, estejamos incluídos
naqueles que vão sair aqui dessa terra. Ou tem alguém aqui hoje, na ADVEC Boston, que pode glorificar? Quanto tempo vai durar a grande tribulação, pastor? Pela Bíblia, 7 anos. 7 anos, Moisés. E quando terminar a grande tribulação? Tem gente aí orando, né? Termina logo. Você não vai estar aqui, irmão. Você não vai estar aqui. O que vai acontecer? Aonde nós estamos, irmãos, depois? Quando isso tudo está acontecendo, onde nós estamos? Na glória. Oh, glória. Se você já visitou um lugar bonito aqui na terra e está falando assim, ai, pastor, eu tenho tanta vontade ainda de conhecer uns lugares bonitos aqui na terra. Jesus não podia voltar agora, não. Você é bobo, irmão. Nada se compara. A Bíblia diz, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e jamais subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Paris o quê? Ah, pastor, eu ainda tenho que fazer uma última visita na minha cidade ainda, antes da volta de Jesus. Você vai se surpreender quando você chegar lá. Que monte de cachorro latindo na rua. Tambor de lixo caído pro chão afora. Você quer ir para a glória, irmão. A Bíblia diz que enquanto a grande tribulação estiver acontecendo, nós vamos estar com Jesus nas bodas do Cordeiro. E no fim da grande tribulação, ao findar os 7 anos, Jesus vai voltar aqui nessa terra. Visivelmente. Para estabelecer que não é o ponto máximo aqui da nossa mensagem, porque eu quero me concentrar aqui, o que acontece depois do arrebatamento, mas eu preciso fechar com isso. A Bíblia diz que Jesus volta com a igreja. Então nós vamos voltar com Ele. Nessa vinda de Jesus agora, a Bíblia diz que Ele vem nos ares. Ninguém vai ver. Só a igreja que vai subir para se encontrar com Ele. Mas vai ter uma volta de Jesus que a Bíblia diz que todo olho o verá. No final da grande tribulação, Jesus vai voltar. Apocalipse capítulo de número 19, o versículo de número 11. E viu o céu aberto. E eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Aleluia, aleluia. Ô, meu irmão, falar de Jesus aqui, ó, no meio de tudo isso que eu falei, quando você fala assim, Jesus voltando. Agora ele não está vindo igual ele veio, que Isaías falou em Isaías 53, sem parecer, sem formosura, homem de dores. Agora não. Agora ele vem sobre um cavalo branco. A Bíblia diz, vestido com vestes talares. Seu cabelo branco como a lã. Da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios, que é a palavra. Sobre a sua coxa tem uma inscrição dizendo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando Ele voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Apocalipse 19, 14, vai aparecer aqui na tela. Ele vem sobre um cavalo branco. Tem uma música antiga que fala isso, não tem? E ele vem, saltando sobre os... Essa é antiga. E os exércitos que há no céu o seguiam em cavalos brancos. Então Jesus vem e nós vamos juntos com Ele, voltando aqui na terra. Ao selar, irmão. Ao selar, irmã. E o que acontece quando Jesus volta à terra no final da grande tribulação? Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa. E com ela o falso profeta. O anticristo vai ser preso. O falso profeta vai ser preso. E segue o texto no capítulo 20 de Apocalipse, verso de número 2. Outra coisa acontece. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Antes de Jesus descer, ele vai chamar, diz a Bíblia, um anjo. Quantos anjos, irmãos? Quantos anjos? A Bíblia diz que Deus vai chamar um anjo. Anjo, vem aqui. Sim, Senhor. Desce lá na terra. Prende o anticristo, prende o falso profeta.
pega uma corrente na mão e amarra Satanás por 1000 anos. Porque Jesus não quer ver essa imundícia aqui na terra quando ele chegar aqui. Quando ele chegar, ele já quer estar resolvido isso aqui. Tem gente que está achando que Deus vai ter que entrar numa luta com o diabo. A criatura não pode se opor ao Criador. Pense nisso. Não existe. Tem gente que acha que Deus e o diabo estão num ringue de UFC. O diabo está de um lado e do outro lado está Deus e os anjos fazendo massagem no ombro de Deus. Fica firme que você vai vencer. Usa aquela técnica e tal. Não existe luta entre Criador e criatura. Satanás é uma criatura. É por isso que Deus não precisou nem mandar um exército de anjos. Mandou um anjo. E o anjo desceu e amarrou Satanás por 1000 anos. E o que acontece? Quando Jesus chegar aqui na terra com a gente, ele vai estabelecer o seu reino milenar. Capítulo 20, verso número 4. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Minha conclusão. A pergunta não é se essas coisas acontecerão. A pergunta é: estamos preparados para estas coisas? A questão não é se. Você tem um exemplar da Bíblia, ou se você está acompanhando aí no seu tablet, levanta aí o seu exemplar da Bíblia. Sabe quantos textos eu citei aqui, dessa Bíblia que você está com ela aí? Eu citei mais de 34 textos, não me engano, 35 textos que eu citei, está nessa Bíblia que você acredita. Então, a questão não é se, a questão é, estamos preparados para isso. O foco da profecia não é alimentar curiosidade. Ah, pastor, eu sempre tive curiosidade disso. Não. O foco da profecia não é para alimentar a curiosidade, mas preparar para a eternidade. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Vamos nos preparar, porque daqui a pouco, oxalá que fosse hoje, a trombeta vai soar. E como disse Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 17, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem tem essa viva espera, meu irmão, levante suas mãos aos céus. Vamos glorificar a Deus por essa verdade. O próximo evento profético para a igreja não é a manifestação do anticristo. O próximo evento profético para a igreja é o som da trombeta que nós estamos aguardando. A trombeta vai soar, os mortos vão ressuscitar. Nós, os que estivermos vivos, subiremos para estar com o Senhor para todo sempre, e estaremos para sempre com o Senhor. Tem alguém aí que quer estar nessa primeira caravana que vai subir ou não? Eu quero também. Vamos ficar firme com Jesus, irmão. Fica firme na igreja. Congrega. Os frutos de uma vida que serve a Deus, eles são vistos, não são falados. Eu não sou o que eu falo, eu sou o que eu produzo de fruto. Jesus falou, você vai conhecer uma árvore, não é pelas folhas. Folha fala de quê? Aparência. Você não conhece uma árvore pelas folhas, você conhece pelo fruto que a árvore produz. Jesus falou, árvore má produz fruto mau. Árvore boa produz fruto bom. Produza fruto. Vem para a igreja, congrega, toma ceia, temor de Deus, serve a Deus, traz os filhos para a igreja. Mantenha sua família aqui. Vamos mostrando os frutos. Estuda a palavra, prioriza o reino de Deus. Aí sim, quando a trombeta soar, nós vamos embora. Eu não sei se o rapaz mandou o último texto, mas eu quero mostrar um texto para vocês. O que está esperando a gente? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Está falando da cidade para onde nós vamos. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali, irmão, não haverá mais maldição contra alguém.
e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Amém, amém, amém. Vamos dar uma avivada, igreja, deve aqui Boston. Vamos dar uma avivada no nosso conhecimento acerca do nosso futuro. Tem muita gente aí que não sabe. O que vai ser amanhã? Você já viu? As pessoas dando suas opiniões acerca do que é a vida depois da morte. Já viu ou não viu? Não, depois que morre fica uma alma penada por aí, andando por aí, ó. Alma penada. Não, depois que morre, não existe mais nada não, vira cinza e acabou. Não, eu não acredito nesse negócio de céu, de inferno, não acredito que nada. Já viu gente falando assim? O céu é aqui, o inferno é aqui também. Já ouviu? Eu não quero saber o que as pessoas... Não é o que eles falam, é o que está escrito aqui nessa palavra. E a minha Bíblia diz que todas essas coisas são verdadeiras. Então vamos dar uma avivada nessa área da nossa vida. O nosso amor pelo Senhor, nosso amor pela palavra, o nosso compromisso com o Evangelho, de amarmos a Deus, ir para a igreja, servir ao Senhor com alegria, até o dia em que a trombeta vai soar. Irmãos, pode ser difícil, pode ter perseguição, e eu não estou dizendo que é fácil. Nós estamos num país capitalista que te empurra para você abandonar a igreja, correr atrás de dinheiro, né? Que te empurra para você viver a vida do jeito que você quer, sem compromisso. Então nós estamos vivendo num mundo e tem desafios em todas as áreas, mas vai valer a pena. Eu quero encontrar com você lá no céu. Eu quero dar um abraço em você. Eu quero falar para você e quero ouvir de você. Você falar assim: valeu a pena servir ao Senhor. Valeu. Fica de pé celebrando esse Deus maravilhoso. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Oh, glória a Jesus. Você pode dar um abraço em duas pessoas aí e falar: vai valer a pena, vizinho. Diga aí para quem. Eu queria que tivesse alguém aqui que pudesse adorar essa presença maravilhosa. Eu podia ter preparado um hino para cantar. Você me ajuda aqui? Queria tanto. Qual que é o hino que nós vamos cantar aqui? Então, mas vamos, você já deu a nota para ela? Qual que é a nota? Lá. Lá? Não. Ré. Ré menor. É mais ou menos isso aí. Qual que é a nota, minha filha? Fala a nota. Qual que nós vamos cantar? É o Alan que vai cantar? Como um bom assembleano, ele sabe. Como um bom assembleano, ele vai se lembrar. Quem pode levantar as mãos para adorar essa presença? Senhor, muito obrigado por essa manhã, que manhã gloriosa. Oh, aleluia. Nós vamos alinhar, daqui a pouco nós vamos fazer uma oração aqui. Você não entregou sua vida para Jesus, você vai entregar hoje. Se você está precisando consertar, você vai consertar hoje. Se você não é batizado, você vai batizar no próximo batismo. Pastor, eu quero obedecer o que Jesus fala. Fala para mim que eu vou obedecer. Não o que o pastor está falando. Eu vou obedecer o que Jesus fala. Eu vou obedecer a palavra de Deus, porque eu não vou ficar aqui para esses eventos aqui na terra. Eu quero viver o que o céu tem preparado para mim. Qual que é a